Olá, pessoas queridas. Meu nome é Gustavo Alves, sou defensor público no estado de Goiás, atualmente lotado na área civil, na capital. Atuo com direito civil residual, que exclui apenas matérias de direito de família, sucessões, saúde, infância e juventude. Todo o resto do direito civil está vinculado com a minha atribuição de atuação, seja individual, coletiva, enfim. Dentre as minhas áreas de atuação está a questão dos contratos, os títulos de crédito, tema da aula de hoje que inclusive é os contratos em ambientes virtuais. Antes de começar, eu queria saber de vocês se em algum momento vocês já realizaram algum tipo de contrato por ambiente virtual. Bom, acredito que sim. Como vocês são de uma geração que já é relacionada com atuação, com tecnologias, que se relaciona e conversa por WhatsApp, outros aplicativos, usa redes sociais, enfim, provavelmente já em algum momento realizou algum contrato por meios virtuais ou contratos eletrônicos. Antes de entrar no contrato eletrônico em espécie, eu queria voltar um pouquinho para explicar para vocês e retomar quais são os requisitos para a gente poder ter um contrato. Basicamente, vocês já devem saber que para a gente poder formular um contrato, a gente precisa de um agente capaz, de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e que esse contrato seja realizado na forma prescrita ou não vedada pela lei. Então esses são os requisitos ali básicos para a gente ter um contrato, e os elementos de um contrato costumam ser o que a gente vai contratar, sobre o que a gente vai tratar, que é o objeto do contrato, o preço, normalmente nos contratos bilaterais, o que a gente paga, o que a gente entrega, o que a gente faz por esse contrato, e que a gente tem um acordo sobre isso, sobre o que vai ser entregue, o que vai ser pago, enfim, é essencial que nesses contratos, principalmente nos bilaterais, haja esse acordo. Aprofundando então nos contratos virtuais ou eletrônicos, como prefiram chamar, a diferença é basicamente no seio, no âmago do contrato, é sobre a forma como ele se realiza. Enquanto nos contratos normais a gente costuma realizar ele, seja na conversa, na fala, você propõe um negócio e eu aceito, ou a gente faz um papel, um documento escrito ali, um instrumento para provar quais são as obrigações, o que deve ser pago, quais são as multas, enfim, como essa relação se constrói. Enquanto nos contratos em ambiente virtual, a diferença é a plataforma, o meio pelo qual isso se realiza. Então aqui a gente tem que chamar atenção, já prestem atenção, para 3 tipos de contratos específicos que podem surgir. Os contratos em ambiente virtual intersistêmicos, basicamente são 2 sistemas conversando entre si, um faz uma oferta, o outro do outro lado já aceita, enfim, e aí se forma um contrato. Os contratos interpessoais, que são quando 2 pessoas estão conversando usando um sistema eletrônico, seja um e-mail, seja um aplicativo de comunicação de mensagem, aí um faz oferta de um lado, o outro aceita do outro, e nesse contexto ali as pessoas acabam formando um contrato. Só para relembrar, então, o contrato é basicamente quando eu faço uma oferta e a pessoa do outro lado aceita, a gente forma um contrato, independente da existência do papel. Isso é importante para a gente aqui, tá? Então, se, por exemplo, eu estiver ali utilizando o e-mail, ou o WhatsApp, ou o Telegram, enfim, qualquer aplicativo, eu falo, olha, eu tenho aqui para você para vender uma camiseta. Você quer essa camiseta por R$10? Eu do outro lado mando mensagem, não, eu quero. Tá feito o contrato, a gente já negociou ali, fechou qual que é o valor, enfim, eventualmente vai faltar definir como esse pagamento vai ser feito, mas já formalizamos um contrato naquele momento, e um contrato feito de uma forma interpessoal, utilizando um sistema, um aplicativo para isso. A outra forma de a gente fazer um contrato, de realizar um contrato virtual, é através de sistemas interativos, quando de um lado um sistema propõe uma oferta para você e de outro lado uma pessoa aceita
essa oferta. Basicamente, quando a gente pega aqueles aplicativos de compra online, que a gente acaba recebendo uma notificação, olha, tem um produto X aqui pelo preço de tanto, você aceita? Você vai lá, clica no aplicativo, fala, não, eu quero comprar isso aqui. Basicamente, nesse momento, você realizou uma compra interativa entre um sistema e uma pessoa. O sistema de um lado te oferecendo o produto e você do outro lado aceitando o produto. Vale lembrar que existem algumas diferenças e algumas normativas que regulam também esses contratos em ambientes virtuais. A gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem o Marco Civil da Internet, que possibilita que os contratos sejam feitos de forma online ali, independente do meio utilizado, sem que isso cause alguma vedação, algum constrangimento maior, mas ele traz algumas restrições específicas. Quando a gente faz essas negociações em ambientes virtuais, a gente não pode vedar, por exemplo, que a pessoa possa escolher o foro para conflito no território brasileiro, ou que esse contrato, de alguma forma, acabe violando o direito ao sigilo, inviolabilidade das comunicações pessoais, enfim, que alguns aplicativos de mensagens ou outros parecidos podem trazer. A gente ainda tem que lembrar da Lei Geral de Proteção de Dados, lei recente que já entrou em vigor, que vai tratar sobre a proteção dos dados do indivíduo, enfim. Para a gente formar um contrato, a pessoa não pode, do outro lado, exigir coisas absurdas, ela tem que te pedir a autorização como regra ali para poder tratar os seus dados e os dados que são essenciais para poder realizar aquele contrato em espécie. Vale lembrar ainda, com relação aos princípios que regem esse tipo de contrato, ele tem que ser um contrato que tenha as mesmas validades do que o contrato físico. O contrato ele não vai poder, ele não pode ofender princípios, direitos, garantias. Ele também não pode alterar essas relações de obrigações e contratuais existentes. Dois princípios que são fundamentais, que vocês precisam prestar atenção, é a questão da identificação e da verificação. Esses são os princípios que vocês precisam prestar mais atenção nos contratos em ambiente virtual. O da identificação é que seja possibilitado identificar as pessoas que realizaram o contrato pela internet, por aplicativo, enfim. Vocês podem até perceber que em algum momento as pessoas acabam dizendo, olha, você comprou tal negócio, eu te protestei, porque tem aqui que você contratou comigo pelo telefone, mas ou por e-mail, mas o que garante que era de fato a pessoa que estava do outro lado era aquela que disseram que estava contratando, enfim, como garantir que essa pessoa de fato contratou o produto. A responsabilidade é vencer do fornecedor. Do outro lado é a possibilidade de verificação, o princípio da verificação. Os contratos eles têm que estar disponíveis, os instrumentos têm que estar disponíveis para verificação no futuro, enfim, ele não pode se encerrar ali, olha, não, você fez, acabou, e você não tem mais como provar que esse contrato foi feito. Não, ele tem que ser arquivado para no futuro poder ser verificado. Vale lembrar também que nessas relações contratuais se aplicam as outras normativas vigentes. Então, se for um contrato de consumo, de um lado um fornecedor, um prestador de serviço, do outro lado o consumidor, também vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, enfim, também se aplica o Código Civil, a responsabilidade civil continua existindo, todos os demais requisitos do contrato continuam valendo. Então, vale a pena pensar, vale a pena lembrar, você provavelmente já fez um contrato quando negociou alguma coisa com alguém, seja pelo WhatsApp, Telegram, quando você comprou algum objeto pela internet, enfim, quando você aceitou alguma coisa por e-mail ou em alguma plataforma específica, talvez você já tenha feito esse contrato pela internet e não tenha se ligado nisso. Estou aqui à disposição, o que vocês precisarem, fico à disposição, podem mandar dúvidas, mensagens. Obrigado, sucesso na jornada, na caminhada, e tendo mais dúvidas, segue embaixo aqui na descrição o material de apoio. Abraço!